A gente volta agora com o Fique Sabendo na TV, falando de educação, como toda quinta-feira. Aqui a gente bate um papo especial sobre educação e hoje eu estou acompanhada do Carlos Fred, ele que é técnico da Secretaria de Educação, é basicamente formador, assim, mais especificamente formador de ciências dos anos finais. É isso, Carlos? Justamente. Acertei? Isso mesmo. Carlos, explica pra gente, pro pessoal que está em casa, qual é o seu papel, qual é o seu trabalho na Secretaria de Educação e como é o trabalho de formador de ciências dos anos finais? Nós trabalhamos com formação continuada, né? A gente sabe que as normatividades dizem que os professores devem, uma vez por semana, ter um dia de planejamento. E uma vez ao mês, esses professores são direcionados à Unifametro, né? A universidade que tem parceria com a prefeitura, para desenvolverem práticas pedagógicas, desenvolvimento de propostas pedagógicas, uma espécie de reciclagem, de treinamento, que faz parte do processo. Então, os professores de ciências se reúnem todas as quintas-feiras, uma vez ao mês, para discutir alguma temática interessante, ter uma espécie de formação continuada, trabalhar conteúdos e propostas que vão, de alguma forma, chegar até os alunos. Certo. Carlos, esse convite partiu basicamente também por a gente trazer sempre, toda quinta-feira, alguém da educação, mas porque tem um momento especial para vocês da área, né? Sim. Que agora vocês foram contemplados com 6 escolas foram contempladas com laboratórios de ciências. Justamente. Explica para a gente como é que vai ser esse processo e qual o benefício disso para a população, para os alunos, maracanauenses de uma forma geral. Essa demanda do laboratório de ciência é uma demanda bem antiga da categoria, dos professores de ciência de um modo geral. A gente sabe a importância que esses materiais têm na vida do profissional e indiretamente dos alunos, né? Esses laboratórios eles foram adquiridos pelo município, juntamente com 6 laboratórios de robótica, que também serão trabalhados com os professores, mais direcionado para o ensino de matemática, né? Então, assim, nós já tivemos uma formação esse mês, com esses professores dessas 6 escolas contempladas. São 6 escolas distribuídas no município, né? A gente espera... São pontos-chave? São pontos-chave de regiões e os professores foram convocados para uma formação. Ela aconteceu agora no dia 18 desse mês, né? E 19. Os professores estão bastante otimistas, né? Porque é uma demanda antiga da categoria e a gente fica bastante feliz, né? O formador, ele veio de um outro estado para trabalhar com a gente. Foi uma manhã muito intensa na Escola Martins Rodrigues. A gente passou uma manhã inteira lá, depois uma tarde toda. Nós tivemos um momento de bastante prática, onde os professores receberam, né, o material ali, conheceram, manusearam. E o que vai ter dentro desse laboratório? Aí, assim, oficialmente, a data de entrega oficial vai ser no dia 2, agora de junho, né? Tá bem pertinho. Está bem pertinho. Na Escola Manuel Rosilandim, que fica na comunidade do Mucunã, né? O prefeito, inclusive, estará lá presente para esse primeiro momento, essa oficialização desse laboratório. No entanto, o laboratório já foi entregue, as escolas já receberam o material, os professores já estão com esse conhecimento acerca de como trabalhar, né? Nós, professores de ciências, nós temos um público muito heterogêneo, né? Porque, diferente de outras disciplinas, são professores formados em áreas distintas, física, química, biologia, e alguns deles são professores de matemática que estão ali trabalhando como professores de ciência. No total, são 55 professores, né? A gente está atendendo 6 escolas. A gente sabe que ainda não é o que a gente pretende, né? Em torno de 15% das escolas atendidas nos anos finais, porque são 39 escolas a quais nós atendemos. E vale destacar que esse material, uma vez que está sendo entregue para os professores dos anos finais, ele pode ser também disponibilizado ao professor dos anos iniciais. É uma fala que a gente está fazendo junto aos professores. Eles são responsáveis por aquele material, mas ele pode, sim, inclusive de forma interdisciplinar. Por exemplo, né, um dos materiais que a gente está recebendo é uma bússola, que ela pode ser disponibilizada por um professor de história, por um professor de geografia, trabalhar e contextualizar junto aos alunos. A gente fica muito feliz, né? Por exemplo, nós temos um microscópio que está sendo entregue junto a esse kit, e esse microscópio ele não vai precisar de uma tomada. Ele é ligado em pilhas, através de pilhas. Então, o professor ele pode levar para a sua sala de aula e trabalhar com essa juventude. E aí eu te pergunto, né? É uma pergunta que a gente faz. Com quantos anos você teve acesso a um microscópio, né? Então, muitos de nós... Nem tive. A gente não teve esse acesso, né? E aí você tem um jovem hoje de 6º ano, né, iniciando ali os anos finais,
tendo contato com o microscópio, isso vai tornar muito mais lúdico, vai tornar muito mais interessante aquela aula de ciências. E a gente sabe o impacto positivo que isso vai causar na vida daquele indivíduo, né? Estimulando ele a possivelmente adentrar, ser um possível universitário nas áreas afins, né? Pois é, era justamente isso que eu ia te perguntar. Esses benefícios para esses estudantes, quais são, assim, a grosso modo, quais são esses benefícios? No ponto de vista pedagógico, nós temos um documento normativo, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e ela nos orienta a trabalharmos não apenas os saberes conceituais e os saberes, sim, também procedimentais e atitudinais. Então, esses saberes procedimentais, pela via desses laboratórios, ele vai fazer com que o aluno seja um protagonista nesse processo de alfabetização científica, que é a nomenclatura que a gente usa. O que seria essa alfabetização científica? Não é apenas o aluno ter o entendimento de um conceito, mas sim, a partir desse conceito, ele, por métodos de procedimentos que esses laboratórios vão permitir, entrar em contato com o universo da ciência e perceber o ensino de ciência não como algo distante, né, como o cientista, como aquele cara que usa aquele jaleco branco e que está totalmente afastado da realidade, mas não, como um indivíduo que está ali resolvendo problemas sociais. E, a partir disso, ele cria esse panorama ético de agir diante da sociedade, como refletir problemas acerca de questões que estão dentro da realidade dele, né, na sua comunidade, como, por exemplo, o saneamento básico, doenças, transmissão de doenças, o lixo, né? E, a partir disso, formar um sujeito crítico, né, e que vai olhar para a sua comunidade, olhar para a sua realidade social de uma outra maneira. Então, esse laboratório ele é realmente ele vai gerar essa possibilidade do aluno ter esses saberes que nós chamamos de procedimentais. Inclusive até dentro da própria casa, né? E ensinar assim, para os pais, porque a gente sabe, a gente bate um papo aqui sempre às quintas em relação à educação, e a gente fala muito sobre a realidade dos alunos, né? Que vêm de escola pública. Em muitos casos, são alunos que tem assim, a questão da renda também, mas é um momento importante para educar as próprias pessoas que estão em casa. Muitos dos pais não conseguiram completar aí o ensino, às vezes até o básico mesmo, sim. Né? Fred? E muitas das vezes não há até a presença dessas pessoas, né? E assim, a gente tem é importante destacar que o universo que nós chamamos de capital cultural desses indivíduos, ele não permite que ele tenha acesso à cultura básica, né? Porque a vulnerabilidade social, às vezes, é muito grande. Então, nós temos um município, claro, como qualquer município, temos distinções ali de regiões. Uma região, às vezes, mais carente, a outra nem tanto. E quando você cria uma possibilidade de esse laboratório chegar a todos de uma forma de equidade democrática, né? A gente, através, lógico, dos profissionais que estão junto a isso, né? Nós temos professores extremamente qualificados, vale destacar, professores com doutorado, com mestrado, que são pesquisadores e estão bastante estimulados para trabalhar isso na sala de aula, né? Com os professores. Nossas formações continuadas, a gente pode até fazer um paralelo, serão outras a partir dessa aquisição do kit. É óbvio que a gente pensa que, a partir dessas 6 escolas, nós podemos, com o passar do tempo, implementar em outras também. Lógico. Né? Lógico que é um objetivo. E criar esse estímulo no profissional, que é ele que está ali à frente, junto aos alunos, né? Trabalhando nesse processo de motivação mesmo. Esse laboratório, ele foi construído com base em recursos de governo ou municipal mesmo? Orçamentário, do governo. Do governo? Ou do município, perdão. Do município. E aí o que acontece? Vale destacar que não é o laboratório, é um kit de laboratório. Por que falar isso? Porque o laboratório contempla o espaço. O espaço, também, pronto. Né? Então, esse kit de laboratório, ele vem junto a um armário, né? Então, o professor ele vai poder trazer esses elementos de um laboratório para dentro da sua sala. Ele não precisa trabalhar todos, né? Então, hoje eu vou trabalhar um conteúdo X. Vou ensinar os alunos um pouco sobre células. Então, vou levar aquele microscópio para a sala de aula. Mas, dependendo da disponibilidade, da especificidade, né, de cada escola tem a sua peculiaridade geográfica. Então, nessa escola a gente pode criar um espaço apenas para ciências. Sim. Tudo bem. Mas, independente de qualquer coisa, mesmo o professor não tendo esse espaço, a sala de aula pode se tornar esse espaço, porque é um kit e que vem um material bem, assim, como eu posso dizer, bem distribuído, né? Vem uma vidraria,
vem um material de física, um material de biologia. São matérias que podem ser trabalhadas de forma separada para que o professor não tenha nenhum tipo de problema, né, em relação à gestão desse processo pedagógico. Só em trazer o lúdico para dentro da sala de aula já é um avanço imenso, né, Fred? Né? E a gente já fica imaginando como vai ser, né, e a gente quer mensurar isso, como vai ser essa relação, os alunos recebendo esse material, né, como é que eles vão atuar. A gente já prevê que vai ser de forma muito satisfatória. Porque a criança, ela gosta desse momento. A gente, às vezes, eu como professor de ciências, muitas das vezes levava materiais mesmo alternativos para fazer uma aula mais dinâmica e você já vê a alegria das crianças em participarem desse processo. Agora, você imagina ele tendo acesso a um material de laboratório mesmo, né? Que aí, claro, tem que ser tratado com muito cuidado, porque são materiais, às vezes, delicados e que o professor tem que ter todo um planejamento para lidar com esse tipo de processo, né? E as formações estão justamente pensando nisso, como lidar. Né? Para acontecer, tipo, dele saber lidar nesse processo também, porque é uma novidade tanto para o professor quanto para o aluno, né? Sim. Essas habilidades, assim, que você tá você esteve na sala de aula, hoje mais como essa parte técnica de formação, mas você acredita que essas habilidades, elas podem ser construídas no dia a dia? Existe uma pessoa que, sempre tem características para seguir essa área de exatas ou essas coisas podem ser construídas ao longo do tempo? Sim, a gente imagina que essas paixões elas são construídas, muitas das vezes não mensuradas. Quando um professor ele traz o aluno para dentro dessa realidade de uma ciência específica, ele cria paixões nesse indivíduo, ele cria desejos. E, a partir daquilo, ele pode trabalhar paralelamente com esses alunos algum projeto, para inserir esses indivíduos, de repente, numa feira científica, né? em um processo em que ele vai, a partir daquilo, criando gosto por aquilo e seguir a sua vida. Né? Então, é o impacto do concreto ali, né? Para trabalhar o abstrato. A gente ouve falar muito em relação, pelo menos eu falo especificamente, em projetos voltados para a área de matemática, de química, competições, né? Olimpíadas, nessas áreas. Para ciências também tem muito? Tem muito. Nós temos a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né, que inclusive aconteceu agora esse mês. Muitos alunos já foram medalhistas de algumas escolas. Daqui do Maracanaú, né, inclusive da Escola Manuel Rosulandim, que é a escola que a gente vai lá ter esse processo de entrega de medalha, de laboratório. O professor lá desenvolve um trabalho belíssimo em relação à Olimpíada Brasileira de Astronomia. Se você pegar, eu não vou chamar de grade curricular, que essa nomenclatura não é mais adequada, mas se você pegar os objetos de conhecimento da 4ª etapa, ou seja, do período final do ano letivo, em todas as séries, do 6º ao 9º ano, você vai ter lá o conteúdo de astronomia. Né? E de uns anos para cá, a gente está percebendo, enquanto professor, que os alunos eles têm despertado muito interesse nessa área. Não existia, por exemplo, na minha época. Na nossa época, é verdade. Então, hoje, na 4ª etapa, que a gente chama de 4ª etapa... Não que eu seja muito velha. A gente trabalha a astronomia. E é algo novo até para nós, professores, por conta dessa carência, digamos assim, na nossa formação inicial. Não faz parte da formação inicial de um professor de física, química e biologia, a física até um pouco, a astronomia, né? Então, é algo novo, é um desafio, mas é algo que, se está trazendo o aluno para dentro do universo da ciência, é válido. Então, vocês têm que, ao mesmo tempo, estudar para aplicar dentro de sala de aula. Para aplicar dentro de sala de aula. É como no caso dos laboratórios de robótica, que estão vindo também para o município. 6 escolas também foram contempladas, e que, a partir desse estudo da robótica, é trabalhado paralelo conteúdos referentes ao raciocínio lógico e ao ensino da matemática. Legal. Mas isso também é um estímulo para o aluno ter ali aquele contato direto e ser, como eu sempre digo, protagonista. Acho que essa é a palavra-chave que a gente deve sempre levar em consideração. O protagonismo do aluno, o aluno tendo contato ali direto com o objeto de conhecimento. Eu entendo. Tu acha que tem alguma diferença? É uma pergunta bem... Mas, assim, tem diferença da parte do aluno aprender com a prática para aprender só com a teoria? Com certeza. Ambas se... É uma pergunta que eu já sabia a resposta, mas assim, a gente precisa perguntar até para saber o contexto, né, da diferença. Há essa relação muito importante entre prática e teoria. Sim. E é muito importante destacar que, muitas das vezes, como eu havia falado no início, esse aluno não percebe esses fenômenos científicos dentro da sua própria casa, como você disse. Então, inclusive, eu desenvolvi um projeto certa vez, que virou um artigo, onde a gente trabalhava o ensino de química dentro da cozinha.
né? Foi no período de pandemia, os alunos estavam presos dentro de casa por conta do isolamento social, e a gente começou a observar a casa do aluno, e usando o recurso tecnológico do WhatsApp, né, do celular, que ali haviam fenômenos. A centrifugação, por exemplo, é um fenômeno que nos livros didáticos aparecem ali, em laboratórios de sangue. Se você pegar um livro de ciências hoje e for ver o conteúdo de centrifugação, que é um tipo de separação de mistura, né, que antes era trabalhado no 9º ano, na nossa época, e que hoje é ensinado no 6º ano. Né? E aí, hoje, o aluno, talvez ele não tenha aquela percepção, aquele olhar, de que a máquina de lavar da casa dele trabalha esse processo de centrifugação. Então, o professor... Às vezes até tem o nome ali, mas passa batido e não faz muito sentido. Aí, a pasteurização, né? É um processo científico que está ali na caixa de leite, na casa do aluno. Então, quando o professor cria esse universo, essa relação entre o cotidiano do indivíduo, né, do aluno, com as práticas científicas, isso torna tão mais interessante quanto também facilita o processo de ensino-aprendizagem. Lógico. Você falou no início em relação que era uma luta já de vocês há algum tempo. Dentro dessa perspectiva, quais são os desafios enfrentados mesmo para a construção desses projetos? Eu sei que não é uma peculiaridade do município de Maracanaú. A gente até sai na frente em relação a muitas coisas dentro do município, mas é no Brasil como um todo, né, essa deficiência? A Base Nacional Comum Curricular, ela tem esse interesse justamente de generalizar o ensino, de um modo para que atenda a todas as necessidades, mas, claro, levando em consideração as especificidades de cada município, de cada estado, né? Então, quando você cria a possibilidade de que o aluno tenha esse contato direto com o material de laboratório, você permite que ele consiga consagrar ali o aprendizado e interferir diretamente na sua vida. E você acha que daqui a quanto tempo, mais ou menos, a gente vai conseguir perceber o impacto desse projeto? A gente sabe que tudo é muito paulatino, né? O aluno, muitas das vezes, projetos que são desenvolvidos dentro da escola, mensuram, às vezes, a partir de avaliações externas, números, dados, né? Mas o impacto, ele é a longo prazo. A gente sabe que o crescimento desse indivíduo, ele vai chegar no ensino médio com base, né? Para que ele possa ali, quando ele adentrar nesse universo do ensino médio, ele vai ter as disciplinas segmentadas, né? Física com um professor específico, química com um professor específico, biologia também com um professor específico. E aí, dependendo da escola a qual ele for inserido, ele já vai estar muito à frente em relação a outras pessoas. Vocês percebem esse crescimento em relação aos estudantes de participarem dessas Olimpíadas, na área específica de vocês? Sim, eles gostam bastante, né? Os professores estimulam, né? Fazem as inscrições, né? Nós temos, como eu já falei, a UBA, tem a Olimpíada também Brasileira de Matemática, né? O BMEP, que aí já é uma outra seara, né? E nós temos as Olimpíadas de Ciências e também Olimpíadas referentes ao meio ambiente. A questão do meio ambiente, ela hoje é uma temática muito interessante a ser trabalhada dentro da escola, né? Até porque o aluno ele percebe mais facilmente a partir da sua realidade, com as questões ambientais. E eu acredito que, sim, é possível se trabalhar dentro das limitações cognitivas de cada indivíduo e trazer esse universo real ali para que ele possa perceber. Como é que você enxerga hoje as ciências, as ciências dentro do município e no Brasil como um todo? Uma interessante pergunta. Eu costumo dizer que o professor de ciências ele salva vidas, né? Quando ele estimula, por exemplo, eu sempre falava com os meus alunos, né? Dizia assim, não adianta nada você tirar um 10 aqui, entender tudo sobre bactérias, sobre leptospirose, se no período das enchentes, das chuvas, você vai para debaixo de uma biqueira e fica tomando banho ali com uma ferida no pé. Então, assim, esses saberes, eles precisam ser transformados em atitudes. São o que nós chamamos de saberes atitudinais. E aí, eu acredito que o poder do ensino de ciências, o poder que um professor de ciências tem de libertar esse aluno de um universo do obscurantismo, até mesmo porque nós vivemos um período agora polarizado, onde a ciência foi colocada em confronto, né? A fala da ciência, e aí você tentar discutir essas temáticas dentro de uma sala de aula trazer o aluno para um universo que salve a sua vida.
né? Você conhecer o fígado, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo do fígado, estudar o fígado, mas anos depois você termina o seu ensino fundamental, aí vai entrar na academia, né? Que a gente vive uma sociedade hoje que trabalha muito essa questão da estética do corpo e começa a utilizar, por exemplo, de anabolizantes. E aí o professor de ciências, ele refuta o trabalho realizado. É como se fosse uma, né? Porque a gente tem que pensar que nós estamos produzindo sujeitos críticos, estamos produzindo sujeitos para ganhar medalhas, para passarem no Enem, né? Criarem sua vida profissional, mas também sujeitos éticos, para que possam ser os futuros trabalhadores, os futuros cidadãos daquela região, que vão assumir cargos naquela região e que precisam ter uma postura de respeito à ciência, de respeito à prática científica e de respeito a si próprio a partir do olhar da ciência. Como é que isso acontece? Você falou aí em relação ao fígado. É interessante. Como é que, na prática, vocês conseguem construir na mente desses jovens, né? Porque aí já é anos finais, eles já são adolescentes, Sim. que em muitos casos é aquele... A gente vê muito, o adolescente é sempre rebelde. Que não é o caso, porque quando não é todo mundo, a gente não pode generalizar. Mas... indiretamente o adolescente é um pouco rebelde. Como é que vocês conseguem plantar essas sementinhas? Pronto. Hoje, os livros didáticos, né, e os materiais didáticos que os professores de ciências trabalham, eles têm sempre atrelado a um conhecimento conceitual, como, por exemplo, um órgão do corpo humano. Né? A gente tem essa ideia de ensino de ciências na educação bancária antiga, de apenas sair tendo conhecimentos acerca de ossos, músculos, né, decorando fórmulas, símbolos químicos. Mas o papel do professor de ciências hoje é trazer o aluno desse conceito para que ele possa viver dentro da realidade dele isso. Então, se eu pego o fígado e apenas explico ali, cientificamente, qual é o papel desse órgão no meu corpo, como, por exemplo, tornar substâncias tóxicas menos tóxicas, eu apenas estou no âmbito conceitual. Então, eu preciso avançar para o âmbito atitudinal como? Refletindo a partir de textos, né, que a gente chama de textos de sensibilização. Né? Uhum. Então, no livro didático tem ali um texto falando do uso exagerado da bebida alcoólica. Paralelo ao ensino do fígado, do órgão em si, você tem um texto em que vai discutir, posterior ao conceito, e gerar uma reflexão acerca de uma atitude. Uhum. Qual? O uso exagerado de remédios, o uso exagerado de bebida alcoólica. E aí, a partir daquilo, criar uma preocupação do indivíduo para consigo mesmo. Ou seja, não só criar um aluno para ser um campeão, medalhista, ou um primeiro lugar em um vestibular, em um Enem, não apenas no âmbito profissional, mas também com a sua própria vida. Né? Nós tivemos agora, no passado, um número exacerbado de pessoas que faleceram porque não acreditavam no poder de uma vacina. Uhum. Então, a gente pensa, o meu trabalho não foi bem desenvolvido, o professor pode entrar nessa crise, professor de ciência. No entanto, eu vejo de outra forma. Eu vejo que quando você está diante de um problema, significa que o seu papel, enquanto profissional, se torna mais importante ainda. Assim como o papel de um jornalista. Né? A gente viveu um período em que o jornalismo estava, por exemplo, sendo censurado. E aí o jornalista pode pensar, poxa, estou vivendo um momento muito difícil. Mas se é um momento difícil, pérolas se constroem em momentos difíceis. Né? As pérolas que são construídas pelas ostras, né? Elas são construídas em momentos de extremo estresse, explica a ciência. Uhum. Então, é nesse período de extremo polarização, de negação da ciência, em que o professor se torna mais, digamos, forte. Deve se tornar mais forte, para que venha a lutar contra essas falas de negar informações que são muito básicas e como dizem determinados autores, não é pensar com ciência. Aliás, a ciência, sim pensar com ciência. Uhum. Né? Porque todo indivíduo tem que adentrar o universo da ciência, independente de se ele vai ser um estudante de física, química ou biologia ou não, ou se ele vai ser um mecânico, ou se ele vai ser um balconista, ou se ele vai ser um jornalista, ele tem que pensar a ciência, de alguma forma, com consciência. Né? E respeitar, né? E respeitar. Fred, como é que você acha, aqui para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse para a gente a visão, na sua concepção, você que está à frente também desse projeto, em relação a esses, digamos, laboratórios que estão chegando ao município e o impacto mesmo que vai ser gerado para essas pessoas. Eu sei que a gente já falou aqui no começo, mas o impacto para o município, para os munícipes, para esses alunos, e
É um projeto de início que vocês pretendem levar adiante? É uma conquista? Sim. Então, esmiuça isso pra gente. É uma conquista, né? Mas a gente sabe que a gente quer que atenda mais demandas posteriormente por questões orçamentárias. O número foi reduzido a 6, no entanto, a gente pensa que isso pode sim, a partir, claro, de um bom trabalho desenvolvido pelos profissionais, junto à equipe de formação, dar êxito e, a partir desse êxito, posteriormente, que eles se espalhem, né? que avance para que todas as escolas tenham acesso a esses kits. E aí falar para o trabalhador, né, maracanauense que os seus filhos estão, né, recebendo, né, um material e que nós, na nossa geração, muitos não tivemos acesso. E eu fico bastante orgulhoso e feliz de estar à frente, estar participando desse processo. A gente fica muito feliz porque sabe o impacto que isso vai causar na vida daquele aluno. Absurdo, né? Você ter o contato com o microscópio aos 11 anos, 12 anos de idade, né? Coisa que muitos de nós, assim, eu particularmente, só fui ter um contato maior já pós-ensino médio, né? Então, assim, é um avanço. A palavra a ser dita é essa. Que os pais fiquem felizes com isso, né? Porque o pai, ele quer o melhor do seu filho. E incentivem, né? Incentivem, né? E valorizem, né? Exatamente. Fred, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada por trazer aí tanto conhecimento, um período rápido, um período curto, mas tanto conhecimento. Parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês e que continue crescendo. Obrigado. Satisfação. Eu Fico Sabendo na TV volta daqui a pouquinho.